Você sabia que existem tesouros escondidos ao nosso redor, só esperando para serem descobertos? Reunimos as descobertas mais inacreditáveis da Terra, que vão mudar para sempre o que você acredita ser possível no nosso mundo misterioso. Número 1. Um foguete soviético esquecido no Cazaquistão. Durante uma trilha no interior do Cazaquistão, exploradores encontraram algo realmente extraordinário: o lendário Cosmódromo de Baikonur. Lá dentro ainda repousa um foguete superpesado soviético com seus tanques de energia parcialmente intactos. Com quase 60 metros de altura, ele já foi um dos veículos de lançamento mais potentes do mundo. No enorme hangar com portas gigantescas projetadas para abrigar um foguete inteiro, ainda é possível ver a icônica nave Buran, que realizou apenas um voo orbital não tripulado antes de ser abandonada nesse relicário tecnológico em lenta decomposição. Número 2. Cruzeiro fantasma encalhado no México. Imagine andar pela praia e se deparar com um gigantesco navio de cruzeiro abandonado a poucos metros da areia. O Enchanted Capri, com mais de 150 metros de comprimento, possuía 248 quartos e capacidade para mais de 900 passageiros. Ele foi arrastado por uma tempestade até a costa de Alvarado e nunca mais saiu de lá. Mesmo com planos para ser desmontado em 2020, o navio permanece quase intacto, com móveis, peças sobressalentes e botes salva-vidas ainda a bordo, enquanto a natureza lentamente toma conta da embarcação. Número 3. Escavadeira gigante esquecida em campo aberto. Em uma noite escura, um homem deu de cara com uma escavadeira de mineração colossal abandonada no meio do nada. Com 30 metros de altura e 120 de comprimento, essa máquina industrial pesa cerca de 1.980 toneladas. Apesar do abandono e da ferrugem, ela ainda conserva a maioria dos seus comandos, botões e sistemas originais. Um cenário que mais parece saído de um filme pós-apocalíptico. Número 4. A casa de infância de Sylvester Stallone. Nas florestas de Maryland, foi encontrada a casa de infância de Sylvester Stallone. Essa construção de 4 quartos onde o astro viveu nos anos 1950 está abandonada, mas recheada de relíquias do passado. Do lado de fora, há uma coleção de carros clássicos enferrujados, incluindo modelos da Mercedes-Benz, Chevrolet Corvette, Camaro e até um carro estilo SS Kit. Um verdadeiro museu ao ar livre esquecido no tempo. Número 5. Navio de guerra submerso no Mar Vermelho. Debaixo das águas do Mar Vermelho, mergulhadores descobriram o SS Thistlegorm, um navio de carga britânico afundado por bombardeiros alemães em 1941. Com 126 metros de comprimento, ele abriga um museu subaquático repleto de suprimentos militares intactos, como caminhões, motocicletas, armas e até 2 locomotivas que seriam entregues ao Egito. Número 6. Uma parede camuflada misteriosa em plena floresta. No meio de uma floresta, caminhantes encontraram uma parede gigantesca de 25 metros, impressa com imagens de árvores para se camuflar. A estrutura esconde algo desconhecido, talvez um bunker militar, um esconderijo político ou algum segredo local sobre o qual ninguém quer falar. Número 7. Bunker militar flutuante no Japão. Na costa do Pacífico, em Hokkaido, encontra-se um antigo bunker japonês que parece flutuar no ar. Construído durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, ele mede cerca de 5 metros de largura e 6 de profundidade. A erosão costeira removeu o solo ao redor, deixando o bunker dramaticamente exposto, suspenso na beira de um penhasco. Número 8. Submarino australiano perdido por mais de um século. Nas águas de Papua Nova Guiné, foi encontrado o HMS AE-1, o primeiro submarino da Austrália, desaparecido desde 1914. Descoberto apenas em 2017, ele foi mapeado com robôs submarinos e transformado em um modelo 3D, revelando detalhes impressionantes sobre sua missão final. Número 9. Munição da Segunda Guerra intacta no gelo. Em um pântano congelado, uma equipe de busca encontrou caixas de madeira com milhares de cartuchos da Segunda Guerra Mundial perfeitamente selados. Apesar do risco, os itens foram cuidadosamente manuseados e muitos seguem para museus, outros permanecem na floresta por segurança. Número 10. Avião bombardeiro submerso na Croácia. A 72 metros de profundidade, mergulhadores descobriram um bombardeiro B-17 da Segunda Guerra Mundial. A aeronave fez um pouso de emergência no mar e, milagrosamente, toda a tripulação sobreviveu.
Hoje ela repousa intacta, como um memorial subaquático ao heroísmo. Número 11. Tesouro antigo enterrado sob a terra. Caçadores de relíquias usando detectores de metal encontraram uma câmara de armazenamento antiga selada com uma tampa de argila ricamente detalhada. Dentro, havia uma coleção impressionante de joias de ouro e prata, além de moedas preservadas ao longo dos séculos. O cuidado com o esconderijo e o valor dos itens indicam que se tratava de um verdadeiro tesouro oculto, protegido intencionalmente em tempos turbulentos. Número 12. Celeiro nos Estados Unidos guarda joias sobre rodas. Em meio às florestas do estado de Washington, um celeiro empoeirado guarda um tesouro para apaixonados por carros. Uma coleção de carros potentes norte-americanos dos anos 1960 e 1970. Entre os veículos estão modelos raríssimos como Plymouth GTX, Pontiac GTO e Dodge Challenger em excelente estado. Muitos desses carros são edições limitadas com motores V8, valendo milhões após uma restauração adequada. Número 13. Garrafas de champanhe e água mineral no Báltico. Mergulhadores na costa da Suécia descobriram um naufrágio do século XIX preservado pelas águas geladas do Mar Báltico. Entre os achados estavam 100 garrafas de champanhe e frascos de cerâmica contendo água mineral Selters, uma bebida tão valorizada que era servida em mesas reais. O produtor da água, identificado pelos selos das garrafas, ainda existe e mantém a tradição desde o século XIX. Número 14. Casa pré-histórica escavada na rocha. Esculpida diretamente em um rochedo, uma moradia de 16 mil anos impressiona por sua complexidade. Múltiplos cômodos, área de lareira e estrutura detalhada, tudo feito com ferramentas rudimentares. Esse abrigo primitivo permanece de pé após milênios, desafiando o que se imaginava sobre a arquitetura dos nossos ancestrais. Número 15. Dentes de megalodonte em local intocado. Após 30 anos buscando fósseis, um explorador encontrou o que chamou de o melhor local de dentes de megalodonte do mundo. Em apenas uma semana, ele desenterrou 17 dentes completos, muitos deles expostos quase na superfície, ossos e fósseis. Ao redor indicam que o local era um antigo território desses predadores marinhos gigantes. Número 16. Cemitério de escavadeiras em mina alagada. Na antiga mina de carvão de Konstantinavski, na Europa Oriental, exploradores encontraram máquinas de escavação imensas, sendo lentamente engolidas pelas águas subterrâneas. Entre elas, uma escavadeira com 16 caçambas, mais de 30 metros de altura e peso superior a 4.000 toneladas. Essas máquinas outrora extraíam mais de 1 milhão de toneladas de carvão por ano. Hoje são esqueletos metálicos de uma era industrial perdida. Número 17. Capela medieval esquecida em floresta densa. Em uma floresta silenciosa, um caminhante descobriu uma pequena capela abandonada, construída no fim do século XII. Ela funcionou como templo religioso por mais de 600 anos antes de ser engolida pela vegetação. A sensação ao entrar é a de estar sendo observado por algo oculto nas sombras do tempo. Número 18. Cemitério de barcos no rio Delaware. Nas margens do rio Delaware, repousa um impressionante cemitério de embarcações abandonadas. O destaque é o farol flutuante Barnegat, com 39 metros, construído em 1904, que serviu à Guarda Costeira dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele patrulhou águas infestadas de submarinos alemães. Hoje está entre os 10 locais históricos mais ameaçados do país. Número 19. A maior câmara subterrânea já descoberta. Exploradores que pensavam estar em mais um sistema comum de cavernas acabaram encontrando a maior câmara subterrânea do mundo. Com paredes lisas e tetos de mais de 30 metros de altura, nem mesmo lanternas ultrapotentes conseguiram iluminá-la por completo. O eco é tão potente que o local parece um mundo à parte, misterioso e colossal. Número 20. Máscaras de gás abandonadas em Chernobyl. No coração das florestas próximas à usina de Chernobyl, foi encontrada uma cena perturbadora. Milhares de máscaras de gás jogadas no chão. Usadas durante os trabalhos de descontaminação após o desastre nuclear de 1986, elas estão contaminadas por radiação e permanecem como lembranças silenciosas da catástrofe. Número 21.
Fuscas e carros clássicos esquecidos em mina na Suíça. Nas profundezas das montanhas suíças, exploradores encontraram dezenas de Fuscas e modelos Golf da Volkswagen abandonados dentro de uma antiga mina desativada há mais de 40 anos. O local foi usado por um dono de museu como depósito improvisado para parte de sua coleção de 200 veículos antigos. O mais curioso? O teto da mina foi pintado de azul para afastar insetos, e os carros foram deixados para trás, alguns tão escondidos que visitantes ainda descobrem novos a cada expedição. Número 22. Carros japoneses raros presos por leis severas. No interior do Japão está um verdadeiro paraíso, ou pesadelo, para colecionadores de carros. Modelos lendários como Skylines e Supras apodrecem ao ar livre sem chance de resgate. Leis rígidas de propriedade impedem qualquer tipo de restauração ou retirada, condenando essas raridades a um destino cruel. O ferro velho, mesmo com peças que valem fortunas. Número 23. Igreja medieval com carruagem abandonada na Itália. Atrás das paredes desmoronadas de uma antiga igreja italiana do século XIII, exploradores encontraram uma verdadeira joia da arquitetura esquecida. Os detalhes esculpidos nas paredes ainda resistem ao tempo, mas o mais surpreendente está dentro: uma carruagem medieval, largada como se fosse uma peça de museu sem visitantes. Número 24. Submarino militar colocado à venda no site de leilões. Durante um passeio de caiaque, uma pessoa se deparou com um submarino desativado que já serviu em missões secretas. Após sua aposentadoria nos anos 2000, ele foi colocado à venda em um site de leilões como atração turística. A venda foi cancelada após suspeitas de que o veículo pudesse ser mal utilizado. Desde então, o submarino enferruja em silêncio, ainda carregando segredos tecnológicos confidenciais. Número 25. Escadaria surreal em mina de ardósia abandonada. Em uma mina esquecida, exploradores encontraram uma escadaria que desce até águas cristalinas de aparência quase mágica. Mas o que mais arrepia é uma escada submersa que desaparece nas profundezas escuras. Os degraus finais somem na escuridão, deixando a imaginação livre para pensar o que existe ali embaixo. Número 26. Bilhões de rublos soviéticos esquecidos em silo de mísseis. Escondido em um silo de mísseis abandonado, um grupo de historiadores encontrou bilhões de rublos da era soviética empilhados em uma câmara subterrânea. Embora sem valor monetário hoje, as cédulas formam um impressionante memorial ao colapso de um império, provavelmente descartadas no início dos anos 1990. Número 27. Avião da Agência de Inteligência esquecido no deserto dos Estados Unidos. Botânicos que procuravam plantas raras no Vale da Morte, na Califórnia, encontraram os destroços de um avião Grumman GU-16 Albatross. A aeronave da Agência de Inteligência caiu em 1952 durante uma missão secreta. Todos os 6 tripulantes conseguiram saltar e sobreviver. Os destroços ficaram escondidos por mais de 68 anos até serem reencontrados nas montanhas Panamint. Número 28. Aviões soviéticos abandonados em campo na Rússia. Sob a vegetação densa de um antigo aeródromo russo, exploradores acharam um cemitério de aeronaves da era soviética. Entre os destroços estão helicópteros Mi-2 e AK-52 e até modelos AM-2. Muitas aeronaves ainda tinham combustível nos tanques, e agora a natureza cresce entre seus escombros, apagando lentamente suas histórias de voo. Número 29. Os trilhos que nunca levaram a lugar algum no Alasca. Na tundra do Alasca, repousa o chamado último trem para lugar nenhum. 3 locomotivas e 19 vagões estão parados desde 1913, após uma tempestade destruir a ponte sobre o rio Solomon. O projeto da ferrovia foi abandonado e a empresa faliu em 1907, deixando esse monumento congelado no tempo como lembrança da Corrida do Ouro. Número 30. Campo de aviação abandonado com aviões de guerra na Ucrânia. Na região de Kiev, na Ucrânia, um antigo centro de treinamento de pilotos se transformou em um cemitério aéreo. Mais de 30 aeronaves, incluindo jatos L-29, helicópteros Mi-8 e aviões AN-2, permanecem ali desde os anos 1990, muitos ainda com combustível. Tempo e saqueadores fizeram seus estragos, mas os vestígios da era soviética continuam. Número 31. Avião de passageiros afundado no Mar Vermelho. Nas águas rasas do Mar Vermelho,
repousa um avião Lockheed Martin L-1011 Tristar. Com seus 3 motores distintos, foi propositalmente afundado em 2019 para formar um recife artificial entre 15 e 28 metros de profundidade. Ele já havia servido companhias aéreas como a Royal Jordanian nos anos 1980 e foi abandonado no Aeroporto Internacional King Hussein. Hoje virou um paraíso para mergulhadores e abriga vida marinha vibrante. Número 32. Navio afundado com milhares de carros na Europa. No fundo do Canal da Mancha está o MV Tricolor, um navio norueguês de 50 mil toneladas que colidiu e afundou em 2002 com quase 3 mil automóveis a bordo. Ele ficou famoso por se envolver em 3 colisões em apenas 2 semanas. Agora jaz a 30 metros de profundidade e equipes de resgate enfrentam o enorme desafio de recuperar os veículos, uma das operações mais complexas das águas europeias. Número 33. Cemitério de tanques em floresta dos Estados Unidos. Em uma floresta americana, um homem encontrou um cemitério de tanques militares esquecidos. São modelos M60 com 750 cavalos e autonomia de até 480 quilômetros. Ao lado deles estão 14 transportes blindados M113, capazes de levar até 15 soldados. Agora, todos estão sendo lentamente engolidos pela vegetação, como um museu militar a céu aberto. Número 34. Megálitos gigantes em Baalbek, no Líbano. No antigo sítio arqueológico de Baalbek, foram encontradas pedras cortadas com precisão que pesam até 1.200 toneladas. Apesar de atribuídas aos romanos, marcas de ferramentas e técnicas sugerem uma civilização ainda mais antiga e tecnologicamente avançada. A pedreira abriga o que pode ser o maior bloco de pedra já talhado na história, desafiando tudo o que sabemos sobre engenharia ancestral. Número 35. Esqueletos de baleias no deserto chileno. Durante a construção de uma rodovia no deserto do Atacama, no Chile, trabalhadores encontraram mais de 40 esqueletos de baleias perfeitamente preservados, incluindo baleias azuis e até uma espécie extinta, semelhante a um golfinho com dentes de morsa. Os fósseis indicam que os animais morreram por toxinas de algas e foram levados até ali por uma antiga tempestade, quando a região ainda era fundo do mar. Número 36. Pegada gigante em granito na África do Sul. Nos afloramentos de granito da África do Sul, há uma formação natural impressionante com formato idêntico ao de um pé humano, medindo 1,20 m de comprimento. Alguns acreditam que seja evidência de gigantes antigos que caminharam pela Terra há 200 milhões de anos. Geólogos, no entanto, explicam que é um caso raro de erosão natural, embora a semelhança continue a alimentar teorias fantásticas. Número 37. Hidroavião da Segunda Guerra repousa em colina canadense. Na encosta do Radar Hill, em British Columbia, um antigo avião Catalina usado na Segunda Guerra Mundial está parcialmente intacto após um pouso de emergência. Chegar até ele exige uma trilha difícil por lama até os joelhos. Ao redor do avião, há pequenas lagoas que se formaram após explosões controladas no local. Hoje, a aeronave é uma relíquia esquecida da aviação militar. Número 38. Bomba de 1 tonelada sob horta no Vietnã. Enquanto cuidavam da horta, jardineiros no Vietnã encontraram um objeto metálico enterrado. Tratava-se de uma bomba não detonada com mais de 1 tonelada e 2,5 metros de comprimento, enterrada a apenas 2 metros da casa onde viviam há décadas. As autoridades militares evacuaram o local, e a família escapou ilesa de um perigo que existiu ali por anos sem que ninguém soubesse. Número 39. Caça da Força Aérea Britânica preservado no deserto egípcio. Durante uma pesquisa por petróleo no deserto de Al-Wadi al-Jadid, no Egito, uma equipe descobriu um caça britânico Curtiss Kitty Hawk da Segunda Guerra Mundial. Identificado como ET-574, ele desapareceu em 1942 durante uma missão de combate. O piloto, sargento Dennis Coppen, foi visto pela última vez voando com o trem de pouso danificado. O avião ficou intacto no deserto por décadas, intocado por qualquer coisa além de areia e sol. Número 40. Submarino falso no meio de um pântano russo. Perto de Moscou, um caçador de cogumelos se deparou com um submarino aparentemente real, repousando no meio de um pântano. Mas tudo não passava de uma estrutura falsa, criada por uma construtora como ação de marketing para atrair compradores de um novo conjunto habitacional. E funcionou. A instalação foi feita com tanto capricho
que muitos acreditaram se tratar de um veículo militar real. Número 41. Draga de Minas transformada em recife artificial no México. Nas águas cristalinas de Cozumel, mergulhadores exploram os destroços do Philip C-53, um antigo navio varredor de minas da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Após servir por 37 anos também na Marinha Mexicana, o navio de 60 metros foi afundado intencionalmente no ano 2000 para virar um recife artificial. Hoje sua estrutura é o lar de cardumes tropicais e corais, substituindo marinheiros por peixes coloridos. Número 42. Avião militar dos Estados Unidos em paisagem vulcânica da Islândia. Nas areias negras do sul da Islândia, repousa o esqueleto fantasmagórico de um Douglas Super DC-3 da Força Aérea Americana. A aeronave fez um pouso forçado em 1973 após pane nos motores, mas todos os 7 tripulantes saíram ilesos. Desde então, o avião permanece quase intacto, tornando-se um destino popular para fotógrafos e curiosos do mundo todo, com sua fuselagem contrastando dramaticamente com o solo vulcânico. Número 43. Caso objeto voador não identificado mais famoso do Reino Unido. Em dezembro de 1980, a floresta de Rendlesham, em Suffolk, virou o centro de um dos casos de objeto voador não identificado mais conhecidos da Grã-Bretanha. Militares relataram luzes estranhas e uma nave triangular com símbolos misteriosos, próxima à base aérea de Woodbridge. Embora cientistas tenham sugerido que as luzes vinham de estrelas brilhantes, o incidente ganhou fama e hoje é marcado por uma escultura comemorativa no local. Número 44. Torre de submarino soviético como memorial da Guerra Fria. Nas margens do reservatório Pavsky encontra-se a torre do submarino soviético K-19, apelidado de Hiroshima Flutuante, após passar por 3 acidentes graves, incluindo um quase desastre nuclear em 1961. O memorial foi construído por Vladimir Romanov, ex-tripulante e testemunha dos eventos. A homenagem lembra os 32 marinheiros que morreram evitando uma tragédia que poderia ter causado a Terceira Guerra Mundial. Número 45. Carro soviético enterrado como cápsula do tempo no Cazaquistão. Em um campo remoto do Cazaquistão, exploradores desenterraram um carro Moskvich 412 dos anos 1980, totalmente intacto. Apesar da pintura ter desaparecido, os pneus ainda seguravam ar, e a maior parte das peças internas permanecia original. Esquecido sob a terra por décadas, esse automóvel virou um raro exemplo de cápsula do tempo soviética. Número 46. Mergulhadores encontram o SS Thistle Gorm no Mar Vermelho. No fundo do Mar Vermelho, o lendário cargueiro SS Thistle Gorm permanece como o museu subaquático mais famoso do mundo. Afundado em 1941 por bombardeiros alemães, ele ainda abriga motos BSA enfileiradas como se estivessem prontas para partir. Mesmo após 80 anos submersas, muitas peças permanecem surpreendentemente bem preservadas. Um retrato congelado da Segunda Guerra Mundial sob as ondas. Número 47. Base soviética congelada no Ártico com suprimentos intactos. Em uma ilha polar no Mar de Barents, exploradores encontraram uma antiga base militar soviética abandonada, onde caminhões ZIL, jipes UAZ e carros Zaporozhets estavam estacionados como se ainda estivessem em uso. Ao lado, um bunker estocado com alimentos e suprimentos intactos. A base, desativada nos anos 1990, foi abandonada com tudo dentro por conta do alto custo de retirada da região remota. Número 48. Tanque T-34 resgatado de lago congelado na Rússia. Após 64 anos submerso, um tanque TT-34/76 foi recuperado de um lago onde havia afundado durante os combates de 1944. Ele foi encontrado quase em pé, com a torre apontando para a margem e coberto por lodo e plantas aquáticas. O resgate exigiu meses de trabalho legal e técnico. Moradores locais ajudaram a reconstruir sua história. O veículo havia atravessado um lago congelado e afundado em combate contra forças alemãs. Número 49. Navios e aviões presos no gelo do Ártico russo. Perto da ilha Brusnif, nas águas congeladas do Ártico, repousa um cemitério de embarcações soviéticas encalhadas no gelo eterno da Baía Borcaia. Entre elas, restos de 2 aviões,
um modelo com janelas quadradas, semelhante a um Li-2, e outro parecido com um Antonov An-2. Alguns acreditam que o local possa esconder a lendária aeronave Yak Zarya, embora o gelo permanente dificulte qualquer verificação. Número 50. Esfera metálica misteriosa em praia japonesa. Na costa de Hamamatsu, Japão, surgiu uma esfera de ferro completamente redonda com duas alças que intrigou moradores e autoridades. Muitos acreditaram que fosse um artefato militar ou até um ovo de dragão. Equipes anti-explosivos fizeram análises com raio-x e descartaram perigo. Especialistas acreditam que seja apenas uma boia de amarração. Ainda assim, o mistério sobre sua origem a transformou em sensação global. Número 51. Locomotiva romena esquecida em floresta europeia. No meio de uma floresta densa foi encontrada a locomotiva 50.370, fabricada em 1928, uma cópia romena do modelo prussiano G10. Ela foi levada até Fallenberg, na Alemanha, onde repousa com tenders incompatíveis ao redor. Curiosamente, ela ainda possui seu tender original, sendo um exemplo raro e completo de engenharia ferroviária europeia do período entre guerras. Número 52. Cruzeiro MS World Discoverer, encalhado nas Ilhas Salomão. Na Baía de Roderick, nas Ilhas Salomão, repousa o MS World Discoverer, navio de expedição com 7 andares e casco reforçado para gelo, que colidiu com um recife não mapeado em 2000. O capitão Oliver Crues conseguiu evacuar todos os passageiros. Desde então, o navio está inclinado a 45 graus a apenas 20 metros da costa, lentamente se rendendo às marés do Pacífico. Número 53. Caminhão militar engolido pela natureza no Vietnã. Durante uma missão de resgate em floresta densa no Vietnã, socorristas encontraram um caminhão TMT completamente coberto por vegetação. Apesar da exposição ao clima por décadas, ele estava em condições surpreendentes. Técnicos concluíram que, com restauração, o veículo ainda poderia voltar a rodar, uma prova da resistência impressionante dessas máquinas militares. Essas descobertas mostram que o mundo está cheio de segredos incríveis escondidos nos lugares mais inesperados. Basta olhar com atenção. Seja no fundo do mar, no meio de uma floresta ou enterrado sob o solo, cada achado nos lembra de como o passado ainda está muito vivo ao nosso redor. E aí, qual dessas histórias foi a sua favorita? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!